consigo, é impossível eu ficar com a minha boca caladinha. Já é difícil mesmo normalmente. Não concorde, Juan? Vai ficar de boca. Mas para mim já é difícil demais. Mas quando o Senhor arde algo no meu coração, aí, meu irmão, sai de baixo. Se você sentar comigo aqui do lado, eu vou falar para você sobre esse assunto. Aí, se você for na rua comigo, eu vou falar sobre o mesmo assunto. Aí, se você for lá em casa tomar um cafezinho, eu vou falar sobre este assunto. E muitas das vezes vai ser assim, vê se vocês vão entender, de formas diferentes. Eu posso começar em outro assunto, mas quando eu finalizar, eu vou estar falando, porque lá, quando Paulo viveu isso. Para vocês terem uma noção, não sei se tem meses que a pastora Carla me colocou para pregar numa quarta-feira. Eu não sei se já tem 2 meses, mas eu falei sobre Filemão, da carta que Paulo fez a Filemão, e que ele fala assim: aos meus irmãos, eu sou prisioneiro de Cristo, não dos homens. E Paulo estava numa prisão. E aí eu falei um pouco sobre essa mudança de mentalidade, né? Como Paulo tinha uma situação. Paulo estava falando assim: meus irmãos, eles me prenderam aqui, mas eu já quero dizer para vocês que eu não estou preso porque eles me prenderam. Eu estou preso porque o Senhor tem um propósito, e daqui eu vou cumprir esse propósito. E Paulo assim fez, porque lá da prisão ele discipulava, lá da prisão ele enviava carta, lá da prisão ele fazia tudo o que ele tinha que fazer. A prisão, Paulo não olhou para a prisão como um lugar, mas ele olhou como uma situação. O Senhor me colocou aqui, eu vou fazer isso e eu vou fazer o que tem que ser feito. E muitas das vezes a gente fica com essa mentalidade, sabe? A gente faz o contrário do que o Paulo fez. A gente pega uma situação e torna daquilo um lugar. E aí você entra nesse lugar e você nunca mais sai. Entende? Paulo fez de um lugar uma situação para obedecer à voz do Senhor. E muitas das vezes nós fazemos de uma situação um lugar. Vou te dar um exemplo. Vou falar sobre mim. Perdi minha mãe há 4 anos atrás. E o primeiro sentimento que vem é aquele assim: poxa Deus, minha mãe, eu ficava assim, ela estava bem, mas estava com saúde, não tinha nada, não acontecia nada com ela. E aí começou a vir aquele sentimento de assim: não vou para a igreja não, preciso ficar aqui quietinha, eu tenho que pensar um pouco sobre o que eu estou sentindo, sabe? Eu vou ficar aqui bonitinha. E aí, graças a Deus, o Alan, né, meu marido maravilhoso, ele não está aqui hoje porque ele foi trabalhar, né, igreja. E aí ele falou assim pra mim: ou você vai se afundar nesse lugar, ou tu vai sair desse lugar agora. Eu falei: vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Eu lembro que no domingo eu não consegui vir, era um culto de ceia. E na época o pessoal foi lá na casa da minha mãe. Foi o Everton, né? Everton, Amanda, teve mais uma galera que foi junto pra estar lá com a gente. Mas eu não consegui estar aqui no domingo, porque foi o dia que aconteceu. E minha família lá também estava precisando, meu pai e meus irmãos. Mas no próximo culto eu já me arrumei e vim. Na quarta-feira eu falei: não, eu preciso estar lá. Porque eu percebi que aquela situação ia se tornar um lugar para mim. Eu ia ficar lá, eu ia sentar, eu ia me cobrir, eu ia ficar lá me lamentando e reclamando, ia ficar, ou então eu só ia ficar e tudo bem. E muitas das vezes a gente não percebe que a gente abre a porta e entra nesse lugar e a gente se acomoda nele. Porque, de verdade, a gente cumprir o propósito do Senhor não é fácil. Sempre é um desafio. Para você cumprir aquilo que o Senhor tem para você, é lindo demais. É muito lindo, não é? Quando você está vivendo, o Senhor me chamou para viver isso aqui. É muito bonito, é muito inspirador quando você vê alguém vivendo as promessas do Senhor. Mas vamos combinar que é uma renúncia forte. Muitas das vezes é uma dor, é uma perda, é algo que você tem que deixar no meio do caminho, largar a mão daquilo ali. São ciclos que você tem que fechar, é uma mudança de mentalidade, senão você não vive o propósito. Então assim, é muito lindo ter um propósito de Deus na nossa vida, e todos nós temos. Em Salmo 139, o salmista ele fala que o Senhor ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Então o Senhor ele já te gerou com propósito, ele já te criou com propósito. Mas para você viver a plenitude disso, vai exigir de você uma certa força, um nível de força, um nível de renúncia. Então
assim, já rasgando aqui para vocês, não pense que o evangelho vai ser muito legal. Vai ter momentos que você vai chorar. Vai ter momentos que você vai dar uma pirada. Você vai precisar sentar com alguém e falar assim: olha, pastora. Aí a gente tem duas pastoras aqui que é muito legal. Se uma estiver ocupada, tu liga para outra. Olha, pastora, o negócio tá doido. O negócio tá doido, tô ficando doido junto. Porque tá acontecendo isso. E aí a pastora vai te orientar. E nós temos nossos apóstolos também. E tem o pastor também. E temos uns aos outros também. Mas a verdade é que tem momentos que a nossa humanidade sente isso de forma muito pesada, sabe? Que quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já olhei e falei assim: cara, isso aqui eu não consigo não. Essa situação aqui não vou passar não. Isso aqui vai ser, entendeu? Vou acabar me frustrando porque não vai dar certo. Mas a verdade é que o tempo todo o Senhor, Ele está nos esticando. Ele está nos esticando. É tipo assim, tem mais. Tem mais. Para você viver mais, você precisa se esticar mais. Para você ir mais profundo, o ar vai indo com Deus. A gente fala muito sobre profundidade, né, em Cristo. Mas tu já mergulhou e foi no fundo? Cada vez mais o ar vai, aquela pressão no peito, aquela coisa que tu fica assim: cara, eu vou morrer, melhor eu voltar para a superfície. No Evangelho é a mesma coisa. Quando a gente pensa que está muito difícil, muito ruim, a gente é melhor eu voltar para a superfície, é melhor eu voltar para o raso, porque lá eu tenho a segurança de respirar sozinha, entendeu? Lá eu sei que eu não vou morrer, eu não vou ficar largada. Mas é porque a gente precisa de fé. A gente precisa de fé para ir muito fundo. A gente precisa de fé, a gente precisa exercer a nossa fé. A gente precisa ter fé para olhar para aquela situação e falar assim: Senhor, agora é só contigo mesmo. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que a gente não sabe como vai ser. E aí que você coloca a sua fé em ação. Você não pode falar que você tem fé que vai receber um salário se você trabalha de carteira assinada. Porque você sabe que aquilo ali vai acontecer. Fé é muitas das vezes você não saber o que vai acontecer na semana que vem, porque você não tem um salário fixo, porque você depende de um trabalho que depende de outra pessoa e você não sabe se vai ter. E aí o Senhor vem. E aí essa é a sua fé em ação. Você não murmura, você não reclama, você simplesmente: Senhor, eu confio em Ti, eu vou fazer o que o Senhor me direcionar, porque eu estou confiando no Senhor. Amém? Gente, teve uma vez que eu vi eu não sei se ela é pastora, a esposa do Rodolfo Abrantes. Ela é pastora, né? Eu não vejo muitas coisas dela, mas na época foi uma tia minha que me mandou uma pregação dela. E ela falou assim: ela parece muito com você pregando. Eu falei: por quê? Ela: não, porque ela fala que a pregação dela é como self-sex. Ela fala de tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu falei: não sei se isso é tão bom, né? Não sei se isso foi legal ou se você está me criticando. Mas a verdade é que eu me identifiquei muito com isso. Eu falei assim: realmente, eu não consigo pegar um tema e assim, ficar nele, bonitinho. Eu acho lindo. A pastora Ana faz isso. Ela é incrível. Ela fica ali bonitinha e ela vem com as coisas dela. As minhas anotações é igual minha cabeça, tudo igual. E aí eu volto e tem hora que eu respiro aqui e eu fico: Senhor, não deixa eu perder o foco. Senhor, não deixa eu perder o foco em nome de Jesus. Porque eu quero falar tudo que está no meu coração ao mesmo tempo. Mas existe algo liberado nessa noite. Existe algo liberado sobre nós. E eu quero transmitir aquilo que o Senhor está me fazendo viver. Que é a fé para viver o sobrenatural mesmo. É a fé para andar sobre as águas. Sabe aquelas coisas impossíveis? Aquelas coisas que você... Não é nem que você não imagina. Porque eu imaginava ver essas coisas. Mas eu não sabia como seria. Eu já orei assim: Senhor, eu não sei como vai ser. Se o Senhor vai abrir o céu para cair, ou se o Senhor vai abrir a terra para subir, ou se vai vir como uma pedrada em cima de mim. Mas eu sei que o Senhor vai mandar. Eu sei que vai ter, eu sei que não vai voltar. E o Senhor, muitas das vezes, Ele permitiu que acontecessem situações aonde não veio. Não veio nada. Não veio de lugar nenhum.
E aí eu fiquei assim, eu ficava assim, né? Eu e o Alan conversando. E aí o Alan, gente, ele é muito centrado, sabe? Assim, o Alan, se vocês verem, ele fica calado. Ele abre a boca na hora certa. Acho lindo isso. Ele abre a boca no momento certo. Ele observa a situação. Aí ele fica lá. Aí daqui a pouco ele dá a opinião dele firme e não volta atrás. Aí eu já sou assim, isso aqui, Alan. Ih, tô acontecendo isso, mas agora eu tô pensando nisso, mas isso foi isso. Ele fica assim, cara, parece um furacão. Tu não deixa nem eu pensar, tu não pensa, não deixa eu pensar. Eu disse, me ajuda, eu quero pensar direito. É uma briga interna dentro de mim, sabe? Eu fico assim, me ajuda. Eu quero que as pessoas entendam. Eu quero, sabe? E algumas vezes eu fico me cobrando muito isso. Mas eu já sei que se eu me colocar disponível, o Senhor vai me usar de qualquer jeito. Até de cabeça para baixo, se eu estiver aqui, o Senhor vai me usar. Porque não é por mim, não é pelo meu jeito. É pela graça do Senhor. E é por aquilo que Ele quer fazer com quem está disponível. Amém? Vamos ler em Mateus 14. Eu vou abrir aqui. Eu não gosto muito de ver pelo celular, porque é aquilo que eu falei, né? Aqui no meu celular eu anoto algumas coisas bem boladas. Mas hoje a gente saiu de casa bem cedinho e eu esqueci a agenda e a minha Bíblia, que também é toda marcadinha. Eu estou com a Bíblia do meu amigo, Vitor Hugo. E eu vou desse jeito mesmo. Para a glória de Deus. Porque o Senhor é bom. Mateus 14. A partir do verso 22. Talvez você vai falar assim, a Thaís já falou sobre essa palavra aqui na igreja. Porque como eu disse, né, algumas coisas, eu fico repetindo mesmo. E eu não fico repetindo só porque eu quero que os outros ouçam. Eu fico repetindo porque eu preciso ouvir isso o tempo todo. Entende? Eu não fico assim, já que o Senhor falou pra mim, então eu tenho que falar pra todo mundo. É que toda oportunidade eu fico falando sobre isso para que eu também me lembre. Porque eu preciso ser lembrada. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pra mim não funciona ficar pensando nas coisas, não. Eu tenho que falar. Eu tenho que verbalizar. A palavra dita muda a minha ação. Se eu não declarar, eu fico estagnada. Tô falando sobre mim. Se eu ficar naquele campo do pensamento, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, já está aqui na minha cabeça. Eu não tomo atitude. Eu não saio do lugar que eu estou. Eu preciso falar. E esses dias eu até falei para a Maria. Falei, Maria, tem pessoas que têm dificuldade de romper, né? Para falar muito. Eu tenho dificuldade de ficar quieta, porque é para mim também. Eu preciso falar, para que eu me lembre. Então, todas as vezes que eu subo aqui nesse altar, vocês podem ter certeza. Eu posso estar cantando, eu posso estar fazendo qualquer coisa. Pregando, eu posso estar dando uma palavra de dízimos e ofertas. Podem ter certeza que tudo isso está penetrando no meu coração de novo. Mais uma vez, o Senhor está me lembrando dessas coisas. E eu amo viver isso. É meio louco, mas eu amo ser assim, gente. Então vamos lá, Mateus 14, 22. Vou ler aqui para a gente ler juntos, que é uma versão bem diferente. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ele sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Peguem aí. Jesus, ele mandou os discípulos irem para o barco. Pegou essa informação? Jesus mandou os discípulos irem para o barco. Ele que falou, Jesus. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem! Sou eu, não tenho medo. Vou ficar por aqui por enquanto. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Eu acho esse texto incrível, gente. É muito incrível porque você olha.
Jesus mandou os discípulos ir. Vamos falar assim, né? Jesus colocou eles nessa situação porque ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo que iria acontecer. E quando ele foi até os discípulos, eles ficaram com muito medo. A Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados, eles gritaram de medo. Eu consigo imaginar, se eu estivesse lá, eu ia ficar apavorada. Que eles estão andando sobre as águas? Que é isso? Eu ia expulsar em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus! Afunda! Sai daqui! Eu ia ficar maluca de medo. E eu acredito que esse foi o sentimento dos discípulos. E aí eu imagino Jesus olhando assim: para com isso, gente, sou eu. Sou eu. E eu quero acreditar. A Bíblia não relata isso, mas eu tenho uma imaginação boa pra caramba. Eu quero acreditar que Jesus estava falando assim: cara, esses caras sempre se esquecem. Eles sempre se esquecem. Se eu que mandei eles irem pra cá, tá acontecendo uma situação, quem é o único que pode resolver o problema? Se eu coloquei eles nessa situação, quem é o único que vai aparecer para resolver o problema? E a gente é assim. A gente fala assim: eu creio, eu confio, o Senhor faz todas as coisas, Ele é poderoso. Se estiver faltando, o Senhor que vai suprir. Se estiver doente, Ele que vai curar. Se estiver morto, Ele vai fazer viver. Aí o Senhor fala assim: então tá bom, vou deixar faltar. Tá bom, vou deixar morrer. Vou deixar adoecer. Vamos ver. Aí quando falta, você fica: meu Deus, o demônio está aqui na minha casa fazendo isso e aquilo. Meu Deus, não tem mais jeito, acabou. É melhor sair da igreja, porque esse evangelho não é para mim não. Aí a gente fica assim: não era eu? Não era em mim que você confiava? Cadê a sua confiança agora? Cadê a sua fé agora? E aí? Nós somos assim. Talvez vocês não sejam não, mas eu sou. Talvez vocês não fiquem assim nunca. Glória a Deus. Todo mundo é muito bom. Mas eu sou. Quantas vezes eu já olhei para uma situação e falei assim: Deus, não é possível não. Não é possível, não é possível. E aí eu sou chorona. Eu fico rindo à toa, mas também choro à toa. Aí eu sou chorona, começo a chorar. Fico: meu Deus. Tem hora que eu olho a Bíblia e fico assim: cara, tá à toa. Eu acho que ele tem às vezes vontade de botar a mão assim em mim e falar: calma teu coração. Mas é porque eu me expresso assim. Vamos dizer que é a minha forma de expressão. Essa intensidade toda. E muitas das vezes eu olho para a situação e eu não vejo uma oportunidade do poder de Deus se manifestar. Eu não vejo. Eu olho para a situação e eu penso em tudo, menos que, cara, o Senhor vai se manifestar com grande poder nisso aqui. Porque se está muito ruim, só Ele pode fazer ficar bom. Então o nome dele vai ser muito glorificado nisso aqui. É a nossa humanidade, sabe? São as circunstâncias. O diabo ele não se cansa, a gente cansa. Então se ele vê que você tropeçou, aí no próximo ele vai tentar te dar uma banda. Aí no próximo ele já vai te dar um tapa. Daqui a pouco, para você achar que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e bate aquele desespero e aquela coisa, você fica cego, tu não consegue olhar para Jesus. A vida é assim. A de vocês não é assim não? Fica sempre tudo muito bem. Acontece uma situação, aí dá prazo de um ano para acontecer de novo? Porque o meu não dá um prazo não. Meu irmão não dá um prazo mesmo. Se dá um prazo de uma semana é muito para eu esperar para vir próximo. Mas glória a Deus, porque eu aprendi que toda situação difícil é uma forma do poder de Deus se manifestar na minha vida. Eu não consigo mais olhar para a circunstância e ficar: ai Senhor, ai poxa. Não, agora eu olho e falo assim: glória a Deus, o Senhor vai se manifestar nisso aqui. No tempo dele Ele vai se manifestar. O nome dele vai ser glorificado. As pessoas vão reconhecer o nome de Jesus, o poder dele, o senhorio dele sobre a minha vida. Porque tem coisa que sai do meu controle fácil. Fácil, eu perco o controle, sabe? Sai da minha mão e eu fico assim: a ver navios. E agora? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa situação? E agora eu aprendi a declarar: Senhor, tu vai se manifestar nisso aqui? Não sei quando, não sei onde, em que momento que o Senhor vai fazer. Mas eu sei que o seu nome vai ser glorificado, porque a minha vida está nas suas mãos. A minha vida está nas suas mãos. Eu não tenho mais o controle.
o controle está contigo. É difícil, mas a gente vai chegando lá. Não estou dizendo que você vai acordar amanhã com uma fé super ativada, né? Uau, super fervorosa, super de fé. Não estou dizendo isso. Mas a fé é algo que a gente precisa exercitar, dia após dia. A gente começa nas pequenas coisas, a gente começa crendo aqui, crendo ali. Daqui a pouco, você já mudou, sabe, a sua mentalidade, já mudou o seu comportamento. Não existe mais o talvez, não existe mais as dúvidas. Pode vir aquele pensamento e você, opa, sai. Eu confio no Deus Todo-Poderoso. Eu confio no Senhor, Criador dos céus e da terra. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de palavra, fiel, imutável. A palavra dele não volta atrás. Muitas das vezes a gente quer colocar, sabe, a forma como Deus age dentro do nosso padrão. Qual é o nosso padrão? Falar que vai, não vai. E voltar atrás. Sabe, marcar um compromisso e desfazer esse compromisso. Não estou falando isso como uma crítica, mas é porque às vezes acontece. Acontece o imprevisto, acontece uma intercorrência. Você precisa voltar atrás. Esse é o padrão humano, é a nossa vida acontecendo, amém? Eu não estou criticando, mas assim, é a nossa vida acontecendo. É a nossa humanidade, nosso filho. Aconteceu uma coisa com o nosso filho, aconteceu uma coisa na nossa casa, no trabalho. Olha, eu vou ter que desmarcar. Amém, glória a Deus por isso. Mas o nosso Deus não. Ele é imutável. Ele tem o controle do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Com Deus não existe imprevisto. Não existe atraso. É no tempo certo. O tempo certo é o tempo dele. O problema é que nós não sabemos quando é esse tempo. É aí que você entra em crise. Entendeu? Porque eu não. É aí que você entra em crise, Jéssica. Eu não lembro. Oh, como é que crise, gente. Olha, Senhor. Tem vezes que eu penso, Deus, cara, se por um segundo o Senhor me revelasse aquilo que tu quer fazer com isso aqui que está acontecendo, me dá um spoilerzinho, mas tudo é no controle do Senhor. E a gente precisa se lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas e que tudo que Ele falou vai se cumprir. Tudo que Ele disse sobre nós vai se cumprir. Olha, mas Deus nunca usou alguém para falar nada para mim sobre essa situação. Vai na Bíblia. Vai na Bíblia que você vai ver inúmeras promessas do Senhor sobre nós. Inúmeras promessas. Se ninguém te revelou nada da parte do Senhor, se ninguém te entregou uma palavra, e olha que às vezes a gente fica na expectativa de que vai ter uma palavra sobre aquilo ali, de que o Senhor vai usar alguém. Eu vou para o culto, sabe? E aí o Senhor vai usar alguém para falar comigo, tenho certeza, porque essa situação aqui está difícil demais, mas aí ninguém fala nada, você entra, adora e vai embora para sua casa. Se você quiser uma resposta, olha o Senhor, leia a Bíblia, e eu tenho certeza que nesse lugar você vai encontrar a resposta do Senhor. Amém? Agora voltando lá nos discípulos, pode passar para 28, por favor. O Senhor disse, para eles que era Ele. E aí, olha o que o Pedro fala. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. 29. E aí o Senhor respondeu para ele. Então Pedro, não, calma. Então o Senhor respondeu para ele, venha. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Segura aí. Eu tô cortando, gente, porque assim, eu fico lendo a outra Bíblia e é diferente. Essa aqui tá tipo assim, em outra versão. Mas vocês estão entendendo? Glória a Deus. E aí Pedro pede, ele fala assim, olha, não, pode deixar. E aí ele fala assim, olha, se és tu mesmo, manda eu ir com você, manda eu ao seu encontro. E aí teve uma coisa que eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei assim, cara, às vezes a gente tem um segundo de super fé na nossa vida. Está acontecendo toda uma situação e aí você tem aquela ousadia no coração. E tipo assim, é agora que vai. E aí com Pedro foi assim, se és tu, Jesus, manda aí ao teu encontro.
E aí Jesus fala, vem. Então vem. E aí o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a ir ao encontro de Jesus. E aí muitas das vezes a gente vive isso. Olha o que acontece com a gente. A gente tem uma ousadia, uma fé, aquela coisa que impulsiona você a dar o primeiro passo. E aí você fala algo ao Senhor e o Senhor fala, vem, pode vir, Márcio. Vem agora então. Já que tu quer, então tu vem. Sai desse barco aí. Sai do que você está achando que está seguro para você. Vem para cá, para esse lugar. E aí o que a gente faz com aquele ato de ousadia? A gente sai do barco. Aí você dá um passo, dá 2 passos. Aí de repente você olha para um lado, uma circunstância. Pedro viu o mar. Um mar muito grande. Um mar muito fundo. Coisa de doido. E aí de repente você olha para o outro lado, outra circunstância. O vento. E aí o que acontece com a gente? O que acontece com a gente? Você está andando ali sobre as águas, né? Aquela coisa da fé. Mas aí de repente você olha para uma coisa que aconteceu. Alguém falou de você. Aconteceu uma situação no seu trabalho. Está faltando alguma coisa. Um esfriamento no seu coração. E aí o que acontece? Você começa a afundar. Porque aquele impulso de fé você não consegue mais manter, porque a tua atenção não está mais em Jesus. A tua atenção está na circunstância. Está naquilo que está acontecendo à sua volta. E no momento exato que você tira os olhos de Jesus, você corre o risco de afundar. Imagina que você está no meio do mar andando, olhando para Jesus e indo. De repente você olha para toda a situação à sua volta, você tirou os olhos de Jesus. Você pode afundar. Você sabia disso? Você pode afundar? E aí quando isso acontece, a gente fica mais desesperado ainda, né? E aí foi o que aconteceu com Pedro. Vamos lá? Pedro andou sobre as águas e foi em direção a Jesus, o 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com? Pedro ficou com? E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Não é isso que acontece com a gente? Você já está lá, numa situação que o Senhor te colocou porque você pediu, mas aí você olha para um lado, um impedimento, olha para o outro, uma barreira. Aí você vem, alguém falou mal de você, meu Deus do céu, alguém fez uma fofoca. E aí você olha agora, o gás acabou, e agora não tem dinheiro. E aí você olha, isso tudo você está andando naquela coisa da fé que o Senhor te colocou, porque você pediu. Foi você que pediu. Senhor, eu quero ver o sobrenatural. E aí o Senhor te coloca no sobrenatural. E sabe o que é o sobrenatural? É pisar onde não tem chão. Só que quando você está ali, você ainda acaba se preocupando com as situações à sua volta. E aí você fica com medo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele ficou com medo porque ele reparou no vento. Ele tirou os olhos de Jesus. Pedro estava caminhando em direção a Jesus. No momento que ele tirou os olhos de Jesus e viu todo o vento, ele ficou com medo. E quando o medo entrou, a fé foi ali diminuindo e ele foi afundando. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente está lá naquele impulso, acontece uma situação e a gente fica com medo. E quando a gente está com medo, a gente não consegue continuar a nossa caminhada. Sabe, quando você está com medo, você quer ficar num lugar confortável. Eu acredito que Pedro deve ter pensado assim, para que eu fui sair do barco? Para que eu fui pedir isso? Muitas das vezes você pode pensar, cara, não era para eu tomar essa atitude, eu não sei nem se era da parte do Senhor. Não sei nem se era a vontade do Senhor que vivesse isso. Porque isso aqui é difícil demais. Esse é o nosso medo, não a nossa fé. É o nosso medo gritando dentro da gente. Olha, era melhor eu não ter feito isso. Era melhor eu ter ficado quietinho, lá no meu barco, paradinho. Era melhor eu ter, sabe, pego uma coberta, ter ficado lá debaixo esperando tudo passar e aí eu sair. No momento que você considerasse seguro. Mas o Senhor não te fez para isso. O Senhor não te fez para ficar com medo. O Senhor não te fez para que você ficasse aterrorizado com as situações. O Senhor não te fez para que você ficasse paralisado. Fala assim com o seu irmão, o Senhor te fez para que você tivesse ousadia.
Vocês estão acreditando nisso? Vocês estão falando tão... Fala, meu irmão, o Senhor te fez para que você tivesse ousadia. Ousadia! Coloque os seus pés nas águas. Coloque os seus pés nas águas e continue com seus olhos em Jesus. Eu quero ver se você vai afundar. Eu quero ver se você vai afundar. Se os seus olhos continuarem em Jesus. Eu quero ver se vai voltar se os seus olhos continuarem em Jesus. Eu quero ver. A palavra do Senhor não é mentirosa. Ele é o único que a gente pode depositar total confiança. Não confie no seu patrão. Ele pode te mandar embora amanhã. A Bíblia fala que ainda se o seu pai e sua mãe se esquecer do filho, o Senhor não se esquece. O Senhor não nos abandona nunca. 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 O Senhor não nos abandona nunca. 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 O Senhor não nos abandona nunca. E o que eu preciso? O que eu preciso para andar sobre as águas e não afundar? Fé. Manter os seus olhos em Jesus. Eu não estou te falando que não vai acontecer nada, não. Vai acontecer muita coisa. O vento vai soprar. O mar vai ficar revolto. O barco vai aparecer ali, ó, que vai a pique, já era. Você vai perder, vai doer. Eu não estou dizendo isso, que não vai acontecer nada disso. Eu só estou te dizendo que você vai continuar andando sobre as águas se os seus olhos estiverem fixos em Jesus, olhando diretamente para Ele, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem se preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia fala para a gente não andar ansioso com o outro dia. E o que a gente faz? Eu ando ansiosa todo dia. Não andeis ansioso, eu ando ansioso todo dia. Não se preocupe, eu preocupada, eu acordando preocupada, bom dia, tô preocupada. Nem dorme preocupada. Sabe? Ou a gente confia no Senhor, ou a gente vive uma vida de frustração. Porque a gente pede para andar, te falando, muitas das vezes eu vivo isso também. Por isso que eu preciso me lembrar disso. Por isso que o Espírito está aqui, ó, ministrando em mim, meu coração está queimando. Porque eu preciso me lembrar disso também. E quantas das vezes eu falo assim, eu quero viver isso aqui. Quero viver o sobrenatural, ai, que lindo viver o sobrenatural. É lindo dar o testemunho do sobrenatural. Mas o processo para você chegar lá é doloroso. É muito doloroso. Você renunciar. Você está passando por situações e ter que entregar algo ainda. Sabe, há uns dias atrás eu estava com meu coração assim. Eu não estava preocupada, mas eu estava, acredito que ansiosa com algumas situações. E eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer nada para ninguém, eu quero receber. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, orando. E eu falei assim, Deus, eu não quero orar por ninguém, eu quero receber uma oração. Eu não quero fazer nada para ninguém, eu quero que faça por mim. Eu falei isso para o Senhor. E na mesma hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu não te chamei para ser servido. Eu te chamei para servir. É para servir. E sabe o que acontece quando o Senhor te chama para servir? Ele faz sair azeite de você para outras pessoas. Só que acho que vocês já sabem o processo do azeite, né? Para ele ficar bonito, cheiroso, líquido. A prensa tem que ser muito forte. A prensa tem que ser muito forte. Quanto mais forte a prensa, melhor o azeite. Melhor a qualidade do azeite. E esse azeite que sai de você toca a vida de outras pessoas. É esse azeite. Talvez vocês olhem para quem sabe que não está, né, para liberar uma palavra. Eu vou falar por mim, mas eu acredito que eu estou falando por todo mundo. A pastora Carla já teve assim. Talvez vocês olhem quando essas mulheres lindas, a nossa apóstola, quando elas sobem aqui no altar para liberar uma palavra do Senhor e elas vêm lindas, não vem?
Elas não vêm para cá linda, quando elas vão liberar uma palavra, elas não vêm lindas mais. Elas se arrumam todas, elas colocam a melhor roupa. Eu falo assim, pastora, tá linda. Caramba, você tá maravilhosa, princesa de Jesus. Eu amo elogiar as pessoas, gente. Pode me elogiar também, como vocês quiserem. Eu amo elogios. Eu amo elogios. E aí, elas vêm aqui, a nossa apóstola, quando ela vem, ela fala, tá, você pode ir lá em casa fazer meu cabelo, eu vou, faço o cabelo dela, maquiagem. Ela se prepara toda para estar aqui nesse altar, para liberar algo da parte do Senhor. E aí vocês veem, né? A gente vê elas aqui tudo bonitinho, tudo padrão. Lindas, maquiadas, com cabelo feito. Mas só o Senhor sabe o que elas precisaram entregar na casa delas primeiro. Só o Senhor sabe o quanto elas choraram lá para chegar aqui e falar, glória a Deus, igreja de Shalom. Só o Senhor é quem sabe a entrega de quem entrega. Só o Senhor é quem sabe. Porque, como eu falei, para ter o azeite, a azeitona precisa ser muito pensada. Muito pensada mesmo. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele é bom. E glória a Deus por isso, porque, como eu disse, a nossa vida tem propósito. E não adianta você não ser pensado, a tua vida está ok, você está no bom trabalho, a tua família está ali, está todo mundo bem, com saúde, glória a Deus por isso. Mas se isso não tiver propósito, se isso estiver desalinhado com o céu, eu te garanto que tu pode ter 50 mil na tua conta, recebe aí. Tá todo mundo bem na sua casa, um carro do ano. Senhor, eu quero um micro-ônibus para caber todo mundo, meus amigos aqui, para levar todo mundo em casa depois do culto. Você pode ter tudo isso, viajar, passear, sei, os seus planos, o que você escreve no papel, eu não sei. Você pode ter tudo isso e ainda vai existir um vazio de não estar cumprindo o propósito do Senhor. Da mesma forma que você não pode ter nada, de que você pode ficar vindo para a igreja a pé, indo embora a pé, que você pode não saber o que vai acontecer no dia seguinte, de como você vai pagar as suas contas, meu Deus, como que vai ser isso aqui? O que vai acontecer, Senhor? Mas sentir alegria no seu coração e estar satisfeito no Senhor, porque você está cumprindo o propósito de Deus. É incrível. A gente é maluquinho, mas é porque o evangelho é doido também. Com Deus você tem que perder para ganhar. Olha só, você tem que descer para subir. Você tem que morrer para viver. Enquanto você estiver vivendo a sua vida, os seus planos, Cristo não está reinando em você. Não está. É os seus planos, são os seus desejos. É o que você acha que é confortável. Quando a gente fala de confortável, a gente fala de segurança, né? A gente fala, eu estou seguro aqui, eu estou confortável aqui. Mas quando você está fora do propósito do Senhor, é uma falsa sensação de confortável. Porque aquilo ali é a coisa mais desconfortável do mundo. Sabe por quê? O tempo inteiro você sente que está faltando algo. Cara, tu não consegue respirar. Tu respira. Cara, sei, acho que eu poderia estar fazendo mais. Né? Vocês já pensaram assim? Cara, eu poderia estar entregando mais. Poxa, eu poderia estar vivendo isso. Mas aí entra aquele dilema. De quê? Não, mas eu também tenho isso aqui, né? O Senhor entende. E Ele entende mesmo. Ele conhece as nossas limitações. Sabe, isso... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente não faz algo que o Senhor está chamando a gente para fazer, isso não prejudica o reino de Deus. Não prejudica. Fica despreocupado. Você não tem como prejudicar o reino de Deus quando você se omite. Porque quando um não quer, o Senhor levanta outro. Quando o outro não quer, o Senhor levanta outro. E o outro não quer também, o Senhor levanta outro. Alguém vai querer. E se ninguém quiser, o Senhor vai levantar a madeira para fazer. Porque Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então você não está prejudicando o reino de Deus. Mas de fato, você está prejudicando o seu chamado. Aquilo que o Senhor desenhou para você. Aquilo que Ele escreveu. Sabe? Que está lá em Salmo, que o Senhor escreveu no livro dos seus dias. Já está tudo escrito. Já está tudo escrito. E aí você prejudica esse teu propósito quando você se omite de viver. Ai, mas eu não sei se é muito intenso assim, como a Thay. Eu não sei se é muito intenso. Deixa eu te falar que eu não sou nem um pouco intenso perto
da atitude de Jesus de obedecer ao Pai, se entregar em morte por mim, sendo santo, puro, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Ele não merecia a morte. Ele estava sentado no mais alto e sublime trono. Então, se isso para vocês não é intensidade, eu não sei o que é. Isso aqui não é nada. Como a pastora falou, é um medíocre esforço para estar servindo na casa do Senhor. Ela falou isso para a gente lá na salinha, a pastora Elaine. A gente está fazendo um medíocre esforço para estar adorando ao Senhor. Porque o Senhor não quer da gente muito, Ele quer tudo. Tem até uma frase que eu vejo muita gente compartilhando, que o seu chamado não vai exigir muito de você. Ele vai exigir tudo. Tudo. E para você viver isso, você precisa ter fé. Fé de que você está caminhando nos caminhos do Senhor e que Ele é poderoso sobre todas as coisas. Porque senão você vai ficar no raso. A onda vai vir, tu vai sentir o mar gelado e tu vai, opa, vou ficar no barco. Mas não foi para isso que o Senhor. Mal sabia eles o que Jesus queria fazer. Como Jesus iria se manifestar naquela noite. Como Jesus iria se manifestar naquela madrugada. Ele já tinha um plano para aquilo ali. E o que a gente precisa fazer para continuar andando sobre as águas é estar com os olhos fixos no Senhor. Fala para o seu irmão, fique com os olhos no Senhor. Não tire seus olhos do Senhor. Não tire seus olhos do Senhor. O salmista Davi vai dizer que aqueles que estão com os olhos no Senhor, eles estão radiantes de alegria. Ele fala que aqueles que estão com os olhos no Senhor estão radiantes de alegria. E ele ainda acrescenta assim: não vai achar frustração nos olhos daqueles que estão olhando para o Senhor. Essa declaração é assim, no meu coração, eu escrevi ela. Tá lá, eu preciso olhar para ela e lembrar. Não vai se achar frustração. Não haverá frustração no meu olhar, porque eu estou com os olhos no Senhor. A gente precisa ter essa convicção. Se eu estou olhando para o Senhor, não vai ter frustração. Ai, Thalita, mas a situação está tão difícil. Mas a situação não te define. O que define como vai estar o seu olhar é para onde você está olhando. É isso que define se você vai estar com um olhar de tristeza ou com o seu olhar radiante de alegria. Porque o inferno vai tentar. Ele vai tentar. O diabo é muito chato, cara. Ele sabe. Fica tudo perturbando você. A gente me perturba também. Caramba, eu fico, morre, diabo. Em nome de Jesus. Morre. Morre, diabo. Sai daqui. Porque são situações que querem roubar a sua paz. Às vezes tu acorda, no meio do dia acontece uma situação, aí tu já fica assim, respira, respira. Tem que fazer exercício de respiração, gente. Tem que fazer exercício de respiração. Aí tem que respirar, fica tudo bem, Senhor, tá no controle. Aí enquanto você está declarando isso, vem a próxima frustração. Vem a próxima palhaçada do inferno contra você. E aí tu fica assim, não, o Senhor ainda está nisso. O Senhor está no controle de tudo. Respira, respira, respira. Ora, ora. Aí quando chega a noite acontece outra coisa. E aí o diabo fica assim, ó, olhando pra tua cara. E como você vai reagir? Você vai reclamar? Você vai chorar? Como é que você vai reagir? Como que você vai fazer com essa situação? O que você vai fazer com isso agora? O diabo fica assim, ó, te olhando. E se você tirar os olhos do Senhor, o seu semblante cai. O momento que você perde a certeza de que o Senhor governa tudo, o seu semblante dá uma esmorecida. E você já fica, eu não sei. Eu não sei se é mesmo do Senhor. Mas quer ver? O inferno fica endemoniado. É quando você está olhando para o Senhor, acontecem várias situações e você fala assim, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E aí você declara, não, eu estou com alegria, estou cheio de alegria.
acontece? É como se ele não existisse, ele está dentro de você. Mas quando você traz à luz o problema, dá para achar uma solução. Todos os nossos problemas têm solução. Amém? Se não tem solução é porque não há problema. Amém? Amém? Então nós precisamos ter fé para andar sobre as águas. Você quer ter essa fé nessa noite? Não sei se vocês querem mesmo não. Você quer ter essa fé nessa noite? E eu não sei por que você precisa de fé. Talvez você tenha muita fé para ver o milagre acontecer. Mas muitas das vezes a gente não tem fé nem para o dia seguinte. A gente não tem fé nem para declarar uma palavra. É muito louco, né? Porque às vezes a gente vive algo muito grande e a gente fica assim, cara, tá de boa, isso aqui foi o Senhor quem fez. Mas no nosso dia a dia, eu estava conversando isso com alguém. Calma aí. Falei assim, cara, acontece uma situação gritante, maluca, e tu fica, glória a Deus, eu tenho fé. Mas aí quando chega no dia a dia, que você pode dar um passo pequenininho, mas você fica, eu não sei se eu consigo. Cara, não. É fé para tudo. E quantas vezes tem pessoas que precisam de fé para conseguir levantar da cama e crer que aquele dia vai ser bom? Tem gente que não consegue levantar da cama porque está tão, sabe, tão ali, tão nesse lugar do problema, da situação, que não consegue ter fé para sair do lugar, para se movimentar. Mas eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai arrancar esse espírito de medo. E eu não sei do que você tem medo. Eu não sei qual é o tipo de barco que você está se sentindo seguro, que você está dentro. Mas uma coisa eu sei: se você colocar os pés nas águas olhando para Jesus, você não vai afundar. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos nessa hora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu oro para que nessa hora o Senhor se manifeste em nosso meio, arrancando fora todo medo, arrancando fora todo medo. E eu declaro que nessa hora os nossos olhos estarão fixos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estarão fixos em Ti. Mantenha seus olhos fechados nessa hora. O Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando no seu coração. Ele está te chamando para colocar os pés nas águas. Eu não sei qual é a água que você precisa colocar o pé. Nessa hora, faça essa oração bem sincera e fala: Senhor, me fala aonde você quer que eu coloque os meus pés.
água que você quer que eu coloque os meus pés? Para que lugar que o Senhor está me chamando nesse mar? Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor nessa hora. Oh, Jesus. Nos revela a sua vontade nessa noite, Pai. Nos fala a sua vontade nessa noite. Fala o coração dos seus filhos nessa hora, Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé nessa hora. E se você tem convicção de que você precisa colocar os seus pés nas águas, vem aqui à frente nessa hora. Se você tem convicção de que você precisa colocar os pés nas águas, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Oh, Deus, a minha fé está fechada, andando sobre o alto mar, o mar que não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu com muita clareza. Ou se todos vocês que estão aqui já estão assim, com a fé, glória a Deus, aleluia, super poderosa, super ativada. E se estiver, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda que hoje é um dia onde o Senhor está te dando a oportunidade de falar assim: Deus, eu quero colocar os meus pés nas águas. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero olhar para o que está acontecendo à minha volta. Eu não quero ter medo do mar. Eu não quero ter medo do vento. Eu quero estar com os meus olhos fixos em Ti. Eu quero muito acreditar nisso. Que ninguém mais aqui está precisando disso. De coração, eu quero muito acreditar. Mas nós vamos ministrar mais uma vez. E se você sente que você precisa colocar os pés nas águas, que você precisa que o Senhor renove a sua fé nessa noite, você pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Diga esperança. Diga
natural. Tem que aprender a viver no natural. Jesus a gente não vê, mas a gente consegue tocá-lo, amém? A gente consegue tocá-lo, mas sabe como? Diga fé. E essa é a palavra dessa noite. Esse é o apelo, Jesus. Aumenta a minha fé. Aumenta. Porque está no tamanho que eu não estou conseguindo tocá-lo. Assim como eu toquei a pastora Elaine. Porque fé é medida. Sabe qual louvor que eu queria que você cantasse? A evangelista vai ungir a vida desses queridos que estão aqui. E se você ainda se encontra nessa condição de que precisa, nessa noite, que o Senhor aumente a medida da sua fé. Vem aqui na frente, o apelo ainda está de pé para você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. O Senhor quer te dar uma medida de fé excelente. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia. Senhor.